Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Muito prazer, eu sou a jornalista Keliana Fernandes e você está no Estado Play, estadoonline.com.br, onde você tem aí muitos conteúdos, diversos conteúdos para que você possa consumir temas realmente importantes para você. No estadoonline.com.br, Estado Play, você vai conferir videocasts falando sobre pessoas com deficiência, sobre racismo, falando direto do Planalto, vai também conferir aí videocasts falando de violência doméstica, feminicídio, violência contra a criança, cultura, poesia, tudo disponível em estadoonline.com.br. Então, você pode, inclusive, e deve, seguir as nossas redes sociais. É só seguir aí no Instagram ou no Facebook, o Estado Online MS, e você vai ficar realmente aí bem, mas muito bem provido, alimentado de conteúdos que valem a pena. Hoje nós vamos falar com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, doutor Rivaldo Venâncio. A entrevista está sendo feita via Zoom, porque ele está lá no Rio de Janeiro, né? O doutor Rivaldo está no Rio de Janeiro. Ele é formado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, doutorado em Medicina Tropical pela Fiocruz, é também professor da Universidade Federal aqui de nosso estado, tem experiência na área de doenças infecciosas e parasitárias, atua aí em ensaios clínicos de fase 3 de vacinas, epidemias, doenças transmitidas por vetores, tem aí realmente um currículo fantástico, e por isso a gente pediu para falar com ele sobre o grande problema de hoje, ou melhor, a grande questão, o questionamento. Nós vamos falar da eficácia ou ineficácia do kit Covid e da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Isso porque o tema voltou à tona com a CPI da Covid em alta. O medicamento continua sendo defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo com especialistas da área da saúde divergindo do uso. Obrigado, é uma imensa satisfação estar conversando com todos que acompanham o Estado Online, no Mato Grosso do Sul, meu estado, no Mato Grosso do Sul, em Glória de Dourados, Então é uma imensa satisfação estar conversando com todos vocês sobre um tema tão importante que tem mexido com o cotidiano do país inteiro nesse momento, né, ao longo da pandemia, desde março do ano passado, e que certamente merece um debate cada vez mais sereno, cada vez mais tranquilo, cada vez mais embasado em evidências científicas. Doutor, eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte: existem informações de que a bula da cloroquina seria mudada. Isso é verdade? Por que mudariam? Veja bem, essa questão veio à tona durante a CPI, de que algumas pessoas deram informação de que houve uma tentativa por parte de dirigentes do país em alterar a bula da cloroquina de tal forma que pudesse ser contemplado a sua utilização como medicamento para o tratamento da Covid. Felizmente, isso não chegou a ser efetivado. Nós sempre temos, é importante fazer um recorte, que quando surge uma doença nova, os laboratórios do mundo inteiro, as universidades, as pesquisas, os pesquisadores, eles tentam procurar algo que já existe e que poderia, teoricamente, atender aquela nova doença. O maior exemplo de que nós temos sobre a utilização de um medicamento já existente e que foi utilizado para uma nova doença é o AZT. O AZT, ele existe desde a década de 60, em 1964, 66, por aí. E foi utilizado quando surgiu o HIV/AIDS. Eles foram lá, vários medicamentos foram consultados, foram testados e vimos que, felizmente, o AZT tinha aquela ação contra o HIV e deu uma contribuição gigantesca no mundo, certamente, principalmente impedindo a transmissão do vírus, né, do HIV, da mãe grávida para as crianças em todo o mundo.
E quando surgiu a Covid, essa busca por algo que já existia, no caso a cloroquina, também aconteceu. E todos nós, no início, ali março, abril, até maio, mais ou menos, do ano passado, nós torcíamos para que desse certo, para que de fato tivesse efeito contra a Covid. Eu mesmo tive a Covid em abril do ano passado, abril de 2020. Naquele momento, finalzinho de abril, já estava claro que a cloroquina, infelizmente, não funcionava para a Covid, ao contrário do que todos nós desejávamos. Isso já está respondendo, inclusive, a minha próxima pergunta, né? Eu queria ouvir o senhor dizer isso. Quais seriam as evidências científicas mesmo, né, para que o hidróxido de cloroquina realmente funciona, né, na Covid-19? Se existe alguma eficácia, qual é essa eficácia? Se tem alguma comprovação, se existe alguma revista científica que já publicou isso, algum médico que tenha feito essa publicação? Seria essa uma das minhas perguntas. Então, a hidroxicloroquina é um medicamento fantástico, bom, tem contribuído com a melhoria da vida de provavelmente milhões de pessoas no mundo todo, em especial aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, como artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. No entanto, todas as pesquisas que foram feitas, inclusive pela própria Fundação Oswaldo Cruz, coordenada pela Organização Mundial de Saúde, chegaram à mesma conclusão. E nenhuma etapa do tratamento? Muitos defensores alegam que tem que se usar no começo dos sintomas, né? Que isso ajudaria em algum começo. Nem no começo, nem no meio, nem no fim ela teve ação contra a Covid. Doutor, existe aí algumas especulações de que os outros países também não quiseram usar cloroquina, não por causa dessas comprovações científicas, e sim porque é um medicamento barato, né, e que não era de muito interesse da economia mundial de que isso fosse propagado, que a cloroquina realmente funciona, uma coisa tão barata. E existe essa discussão aí, principalmente aqui no Brasil. O que o senhor acha disso? Veja bem, tem algumas observações, algumas linhas de argumentação que não tem cá entre nós o menor sentido, infelizmente. Dizer que o mundo inteiro, e países desenvolvidos, aliás, muito mais desenvolvidos do que nós, tanto do ponto de vista social, países que não têm o apartheid, essa desigualdade brutal, essa desigualdade social que nós temos no Brasil, que tem um padrão de escolaridade infinitamente maior, que não tem a violência que nós temos. Você falava antes sobre a violência doméstica, enfim, países mais desenvolvidos que nós não estão utilizando esse kit Covid. A Organização Mundial de Saúde, a principal organização coordenadora, gerenciadora das ações de saúde no mundo, também não estão recomendando. Infelizmente, no caso do Brasil, nós fizemos o que durante a pandemia? A politização da pandemia. Como se fosse um jogo de futebol, uma disputa em que as pessoas entram com posições definidas e os argumentos não interferem mais. Quando a gente vai assistir a um jogo, agora o Maracanã não está aberto, Flamengo e Fluminense, os torcedores já entram com as posições fechadas. Ou lembrando antigamente, quando tinha aqueles jogos do Operário e o Comercial aí em Campo Grande, os torcedores já chegam com as opiniões formadas. Da mesma forma, o debate... Por pior que seja o time, né, doutor? Por pior que seja o time, o torcedor apaixonado, ele vai defendê-lo até a morte, se for o caso. Tem pessoas que morrem pelo time, inclusive. Exatamente. Então, nós precisamos ter serenidade, maturidade. O mundo todo está sofrendo com essa pandemia, e o Brasil junto, até porque no Brasil nós estamos, no meu entendimento, vivenciando ao mesmo tempo mais de uma crise. Nós temos uma crise sanitária gravíssima,
sem precedentes nos últimos 100 anos. O único paralelo é a chamada, embora não fosse espanhola, né, a chamada gripe espanhola de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, né, 110 anos atrás. E não tivemos de lá para cá nada parecido nessa magnitude, num país que já tem tantos outros problemas, desemprego gigantesco, subemprego gigantesco, muitas pessoas, milhares de pessoas vivendo embaixo das marquises nos grandes centros urbanos, uma crise política que toma contornos agudos mais com a CPI. Então nós não precisamos mais polêmica, mais crise. Nós já temos crise demais. Vamos ter serenidade, tranquilidade, ouvir as partes e tentar o bom senso, porque, como nós estamos indo, não é bom para a saúde coletiva, não é bom para a população. Eu queria agora que o senhor passasse aí para os nossos internautas quais são os riscos para a saúde quando usa-se o medicamento, a cloroquina ou o próprio kit Covid, como prevenção ou um tratamento alternativo aí para a Covid-19. Todos esses medicamentos que estão disponíveis no mercado, em tese, podem produzir algum efeito indesejável, alguma reação indesejável. Não é diferente com a hidroxicloroquina. Eu, particularmente, tenho uma larga experiência na utilização da hidroxicloroquina em chikungunya, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes. O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue, e que causa um processo inflamatório nas articulações das pessoas que desenvolvem a doença muito intenso. E algumas dessas pessoas ficam meses sentindo essas inflamações em suas articulações. E temos utilizado a hidroxicloroquina, que não foi pensada para chikungunya, com efeitos brilhantes, mostrando, e agora esses já respaldados, inclusive em manuais da Organização Mundial de Saúde. Agora, é um medicamento que, quando nós vamos prescrever esse medicamento, nós tomamos uma série de cuidados. Nós pedimos um eletrocardiograma para aquela pessoa que vai utilizar, porque em alguns pode dar uma alteração no ritmo cardíaco. Nós pedimos um exame de fundo de olho, porque em algumas pessoas pode aumentar a pressão dentro do globo ocular. Enfim, nós pedimos avaliação para saber se essa pessoa tem alguma doença dormente, por exemplo, um HIV que ela não saiba, uma hepatite B, uma hepatite C, ou seja, alguma doença que possa ser ativada ou reativada com a utilização quando essa dose da hidroxicloroquina é mais forte, porque ela pode ter um efeito que nós chamamos tecnicamente de imunossupressor. Nós pedimos, inclusive, que a pessoa faça testes, exames para ver se está com tuberculose latente, porque no uso da doença, essa doença, no caso a tuberculose, poderá se manifestar. Então, há um conjunto de preocupações pela dinâmica do medicamento em algumas pessoas. Não são todas as pessoas que têm essas reações, mas algumas podem. Isso sobre a cloroquina, né? A hidroxicloroquina. Tá. E o kit Covid, que é a azitromicina, que é a vitamina D, o zinco, a ivermectina, o que corticoide, estão dando corticoide também, é pior ainda, porque é um combo. Pode dar, no caso da ivermectina, pode dar urticária, pode dar alergia intensa. A ivermectina é um medicamento muito bom para parasitose, para piolho, para outras coisas, não para a Covid. Então, o que estão sendo prescritos são vários medicamentos, como nunca se viu antes, que é a azitromicina junto com um corticoide, em geral a prednisona, em dose que não é baixa, o que as prescrições que eu tenho visto, junto com vitamina D, ao invés de sugerir alimentação saudável, exposição à luz solar, etc. e tal, mais a cloroquina.
E muitas vezes Anitta junto 5, 6 medicamentos. Isso tem feito o quê? Qual é o grande problema? Como não tem, as pessoas estão utilizando na fase inicial da doença. Como essa medicação não tem qualquer ação contra a Covid, chega em determinado momento que a pessoa se convence, não tem jeito, eu tenho que procurar uma assistência médica. Eu tenho que ir numa unidade de saúde. E muitas vezes já é tarde demais, porque perdeu dias preciosos para ter uma orientação mais consistente. Ficou em casa se enganando, infelizmente, acreditando nesse kit Covid. Mas e quem não tem a doença, mas toma para prevenir? Tem algum tipo de... Porque tem muita gente que toma para pior ainda. Pior ainda. Como mal pode fazer? Para prevenir esses efeitos colaterais que tem. Para prevenir Covid é vacina. É vacina, não tem outra, gente. Uhum. Nós estamos vivendo 2021, nós não vivemos em 1740, 200 anos atrás. É inacreditável como que um profissional muitas vezes pode prescrever para prevenção da Covid ivermectina. É isso, gente. É isso. Tenhamos bom senso. Então é isso, doutor. Acho que as dúvidas que nós tínhamos, que as pessoas estão perguntando muito, são essas. Se o senhor tiver mais alguma coisa a colocar, pode encerrar a entrevista. Não, a principal delas é mostrando que nós vivemos um dos momentos mais dramáticos da história do país, com mais de 400 mil mortos diretos pela Covid, fora aquelas mortes indiretas, porque perderam o time para ser atendido, o infartado, que talvez tivesse sido atendido em tempo hábil, não teria falecido. As projeções apontam que poderemos fechar o ano com algo próximo de 1 milhão de mortos. Raras serão as famílias que não contarão pelo menos um morto no seu círculo de amizade. Portanto, precisamos ter serenidade. Não tem milagre para essa situação, a não ser os cuidados individuais e coletivos e a vacina. Vacina essa que provavelmente venha a se transformar rotineira nas nossas vidas. Que a cada ano ou a cada 2, 3 anos nós sejamos obrigados a estar reforçando aquela vacina, como já acontece com a vacina para gripe normal que a gente toma. Então, esse momento é de muita delicadeza, de muita tristeza, de muito sofrimento individual e coletivo. Precisamos ter serenidade, maturidade, unir os esforços para reconstruir o Brasil pós-pandemia. O Brasil vive uma situação de desemprego generalizado, é uma situação muito difícil. Isso mexe com a autoestima de cada brasileira, de cada brasileiro. Também são raras as famílias que não têm alguém desempregado, alguém que terminou a faculdade e não encontra emprego, etc. e tal. Precisamos ter tranquilidade, a paz entre nós, vivendo as opiniões contrárias de forma civilizada, sem agressões, sem a violência, que muitas vezes nós temos observado nesse debate acalorado, parecendo uma disputa de um jogo do Palmeiras e o Corinthians ou coisa parecida. Do Flamengo e Fluminense, do Barça. Flamengo, meu Mengão vai ser campeão. Mengo! Tá certo, doutor. Quero agradecer, mas antes eu tenho uma última pergunta que, enquanto o senhor falava, aí me veio à cabeça. A gente está vendo muitos jovens morrer também com a doença. O que aconteceu com aquela doença que no começo matava apenas e raramente, inclusive, as pessoas com menos de 40 anos com comorbidades, né? Mais idosos que morriam com a doença. O que está acontecendo? O vírus ele sofreu uma mutação? O que causa isso? Isso é uma proporção matemática. Quando você pega os gráficos, semana a semana, de 2021, não precisa nem entrar em 2020, 2021, da faixa etária, das idades dos mortos,
nós começamos a verificar, a partir de meados de março, principalmente abril para cá, uma redução gigantesca nas mortes de pessoas acima de 70 anos de idade. Uma redução gigantesca nas mortes em profissionais de saúde. O que houve? A vacina. O resultado da vacinação nesse grupo populacional. Ah, mas tem pessoas que tomaram as 2 doses e também tiveram Covid. É verdade, mas são raríssimos os casos que precisaram ser internados. E quando nós excluímos das mortes, das internações, dos casos graves, essa faixa etária maior, claro que as menores faixas etárias, elas assumem uma proporção maior. Mas não significa dizer, em hipótese alguma, que a doença ficou mais grave entre os jovens. É que a população exposta, vulnerável, ainda não protegida pela vacina, são essas faixas etárias mais jovens. Mas não está havendo uma mudança de perfil, de dizer uma doença que antes preservava os jovens, agora agride mais os jovens. A proporção aumentou, claro que aumentou, porque aquela faixa etária acima dos 70 anos não contribui mais para essa proporção. Certo. Doutor, obrigada. Tudo de bom para o senhor. Eu que agradeço. Bom trabalho, tá? Para todos Estamos nós. sempre à disposição, caso o senhor queira passar mais algum esclarecimento para a gente, já tem o nosso contato aí da redação. Valeu, valeu mesmo, viu? Grande beijo. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. A você que acompanhou até agora, muito obrigada. Grande beijo, a gente se fala. Fui!